Muito bem, aqui é o Marlon novamente. E agora estamos entrando no último item, não, digamos que a última parte da norma brasileira de contabilidade para auditoria interna, a TI 01. A gente estudou a primeira sessão que, não sei se você se lembra, foi sobre os conceitos e os objetivos gerais da auditoria. Na sessão 2 a gente passou pelas normas de execução da auditoria e agora nós estamos fechando com as normas relativas ao relatório de auditoria. É aqui que finda todo o trabalho de um auditor interno ou de uma auditoria interna, que é a emissão de um relatório. Nessa sessão a gente vai conseguir enxergar tudo que vai num relatório, para que serve um relatório, por que é emitido um relatório e qual que deve ser a estrutura de um relatório de auditoria. Então vamos avançando já, sem perder muito tempo, para a gente conseguir enxergar aqui exatamente o que traz para nós a norma sobre o relatório do auditor. O que é um relatório de auditoria? Muito bem, de acordo com a norma, o relatório é o documento pelo qual a auditoria interna apresenta o resultado dos seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar claramente suas conclusões, recomendações e providências, a serem tomadas pela administração da entidade. Então, o relatório vai ser a forma com que o auditor interno vai se reportar à administração, ou seja, é a forma que ele vai se comunicar com a administração. Eu, auditor interno, no decorrer de todos os meus trabalhos, pude levantar evidências, pude tirar conclusões e encontrar irregularidades, encontrar não conformidades. E, por fim, de posse de tudo isso, eu emito um relatório justamente com todas aquelas todos os meus pontos, minhas ponderações e levo até a administração para que ela tome conhecimento. Então ali eu tenho tudo que é conclusão minha, tenho recomendação, a providência que eu quero que a administração tome em cada caso específico. Então isto é o relatório. Então deve ser sempre o meio de comunicação do auditor interno com a administração da entidade. Só que a norma passa para nós, profissionais de auditoria, qual que é a estrutura básica que deve ter um relatório de auditoria. Não simplesmente construir conclusões de uma forma sem critério, de uma forma desordenada, mas sim, existe uma estrutura no relatório que deve ser seguida. Existem alguns blocos que a gente vai poder ver a partir de agora. A gente tem o ponto 12.3.2, que diz que o relatório de auditoria deve abordar no mínimo estes seguintes aspectos. A letra A diz o seguinte: o objetivo e a extensão dos trabalhos. Ou seja, se o meu objetivo em auditar o departamento de compras é verificar se o processo de compra está sendo seguido, se os controles internos do processo de compra estão sendo observados, eu devo relatar isso no início do relatório. O objetivo da auditoria interna é verificar a fragilidade dos controles internos relacionados a compras. Entendeu? É simples assim. É direto ao ponto. O auditor interno deve relatar o seu objetivo com aquela auditoria, com aquele trabalho específico. A gente tem ali no item 2, tá? Ou o item B, como seja, a metodologia adotada, ou seja, como que o auditor interno realizou o seu trabalho, qual que foi a metodologia que ele utilizou para realizar o seu trabalho. Então tem que estar ali descrito também detalhadamente o que ele adotou, qual a metodologia que ele adotou para conduzir aquele seu trabalho de auditoria. Em terceiro, a gente tem, ligado à metodologia, a gente tem os principais procedimentos de auditoria aplicados. Ou seja, o auditor deve relatar também em seu relatório que tipo de técnica foi utilizada, que tipo de procedimento, seja a inspeção física, se foi por observação, se foi por alguma outra técnica. Então, todo o procedimento que o auditor utilizou no decorrer do seu trabalho também deve estar escrito, deve estar bem relacionado no relatório de auditoria.
Outro item que a gente tem aqui, a letra D, no caso eu não coloquei na transcrição, no slide, mas é a letra D, ou o quarto item, seria as eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria. Ou seja, o auditor deve relatar, deve colocar em seu relatório qual que foi a limitação que ele encontrou no momento em que estava aplicando suas técnicas, aplicando ou realizando os procedimentos de auditoria. O que tipo de limitação que ele encontrou? Foram por falta de recursos, não foi possível aplicar X procedimento, ou por barreiras internas de determinados funcionários, ele não conseguiu aplicar os procedimentos. Seja qual for a limitação que o auditor encontrar, ele deve relatar, deve estar presente no relatório também. Então a gente tem o item E, ou o quinto item, como você vê no slide, que diz que a descrição dos fatos constatados e as evidências encontradas. Então a gente entra no grosso do relatório, que é a descrição do que o auditor encontrou, de qual evidência ele levantou. A gente pode dar alguns exemplos aqui, por exemplo, na mesma linha de uma auditoria em compras, por exemplo, o auditor interno realizou o seu trabalho e chegou à conclusão, digamos, chegou à conclusão não, ele enxergou, né, ele identificou que no processo de compras, a etapa de conseguir três orçamentos ou três preços diferentes, três pesquisas de empresas diferentes, o auditor identificou que esse processo estava havendo um pulo, né? Estava sendo substituído. Ou seja, o profissional que faz a compra estava passando direto para a escolha de uma empresa X, né? Sem fazer uma análise correta de outra, sem fazer uma comparação de preço. Então o auditor vai detalhar todo esse fato, né? Constatamos que o profissional X não realiza o processo de cotação de preços para a compra de determinado item, o que pode prejudicar, etc, etc, etc. Então, o fato todo deve estar relacionado, deve estar detalhado no relatório de auditoria. O item F, que é o penúltimo, diz que todos os riscos associados aos fatos constatados devem estar no relatório também. Então, como eu comentei, por exemplo, seguindo sempre o mesmo exemplo das compras, de um departamento de compras, um processo de compras, o auditor interno vai relatar também os riscos que estão associados àquilo que ele encontrou. Por exemplo, nesse caso a gente comentou que não foi identificado que o funcionário X não realiza as cotações de compras. Isso pode acarretar enormes custos para a empresa por uma escolha errada de um fornecedor mais caro em detrimento de outros fornecedores, pela falta de cotações, etc, etc. Então o risco que a empresa tem, que ela pode estar correndo, é o risco que o auditor conseguiu encontrar no seu trabalho, deve estar relatado também. E por último, a gente tem que as conclusões e as recomendações dos fatos constatados devem fechar o relatório. Então, depois de todos esses itens, o auditor vai fazer uma conclusão e a conclusão deve ter recomendações. Ou seja, o auditor pode escrever lá: recomendamos que a entidade solicite ao departamento de compras que efetue cotações em qualquer compras que forem efetuadas, ou que solicitamos que a entidade elabore uma política de cotações, etc. Então é uma recomendação para melhorar aquele ponto que foi encontrado que está em desacordo com o que a entidade gostaria. Então, uma conclusão, fechando o relatório. Então, estes são os itens, é uma estrutura básica que a norma de auditoria exige que tenha um relatório de auditoria. Então, possa ter ficado bem claro para você, né, esses itens
que deve constar num relatório e realmente, se a gente parar para ler, um pouco para analisar, a gente vai ver que todos estes itens têm uma sequência lógica e tornam um relatório de auditoria muito bem estruturado, muito completo e com certeza alcança o objetivo que é informar a administração da entidade de tudo aquilo que não esteja de acordo com o que ela precisa, né? Não esteja de acordo com aquilo que vai ajudá-la a atingir as suas metas. Então, a gente partindo para o próximo item, a gente pode ver aqui que é o item 12.3.3 sobre o relatório de auditoria, que diz que ele deve ser apresentado a quem tenha solicitado o trabalho ou a quem este autorizar, devendo ser preservada a confidencialidade do seu conteúdo. Bem, isso aqui depende de empresa para empresa, mas a maioria das organizações onde se tem um departamento de auditoria interna ou se trabalha com um profissional de auditoria interna, esse departamento ele responde diretamente ao alto escalão da empresa, ou à diretoria, à presidência, seja quem for, mas é sempre, quase sempre ao alto escalão, a uma comissão, enfim. O auditor interno, ao redigir o seu relatório, ele deve apresentar o relatório para quem o solicitou. Então, a diretoria solicitou uma auditoria em determinada área. O auditor interno depois vai retornar esse relatório para a diretoria, diretamente para ela. Então, e nesse processo todo tem que se manter a confidencialidade de todo o conteúdo daquele relatório. Então, é somente do auditor para o órgão que o solicitou. E por último, a gente tem aqui o ponto 12.3.4, que diz o seguinte: a auditoria interna deve avaliar a necessidade da emissão de um relatório parcial, na hipótese de constatar impropriedades, irregularidades e ilegalidades que necessitem providências imediatas da administração da entidade, que não possa aguardar o final dos exames. Tá? Então, assim, no decorrer do trabalho do auditor, podem acontecer e acontecem situações em que o auditor encontra uma irregularidade acontecendo naquele exato momento, uma ilegalidade, alguma fraude, algum desvio, tá? que naquele momento é necessário alguma providência, que não pode se esperar de repente até o final do trabalho do auditor, até a elaboração de um relatório para chegar na administração. Para questões de saúde da organização, é necessário que naquele exato momento em que o auditor identificou aquela irregularidade, ela seja transmitida para a administração. E por isso que esse item vem dizer que é preciso elaborar um relatório parcial antes do relatório final, para que a administração tome conhecimento naquele exato momento e possa ter tempo de resolver essa situação, né? Principalmente para que ela não seja afetada de alguma forma. Então, a gente termina aí, com esse vídeo a gente encerra todo esse estudo, essa análise de uma forma simples da norma brasileira de contabilidade para auditoria interna, a TI 01, que são relacionadas às normas técnicas de auditoria interna. Normas técnicas porque são todos os regimentos, é tudo que rege o trabalho técnico do auditor ou da auditoria interna. Então, eu gostei muito aqui da sua presença, gostei muito de você ter acompanhado toda essa série de vídeos que gerou bastante trabalho de minha parte, mas justamente para te levar informação, para te levar a norma de auditoria interna de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais interessante, principalmente para que te ajude em sua profissão ou simplesmente te agregue mais conhecimento. Então, muito obrigado. Eu espero que você possa também acompanhar o próximo vídeo, que é relacionado às normas profissionais de auditoria interna, tá? Que é a PI 01.
para que você possa ficar ainda mais familiarizado com estas normas que regem a nossa profissão. Então, muito obrigado e eu te espero ali no próximo vídeo.